So good evening, everyone. Sorry for the delay. There was a fire at a shanty town close by, so traffic is really huge. So thank you so much for coming. I understand we have some 30 people on our streaming. Thank you so much for coming. My name is Ana Carla Fonseca. I'm known for Cainha or Carla. For a long time was president of Pensati Institute, and now I am here to introduce our event here. And this Criações Criativas Creative Connections event is being sponsored by the City Hall, British Council, and the Dutch Council, and also Pensati, which is a public organization. Creative Connections came because, I think all of us share this feeling that there are so many things that link businesses and creativity that can be better explored, and so many que ocorrem durante dia, 2, 3, com uma qualidade de conteúdo maravilhosa, mas muito concentrada. E nós pensamos que talvez fosse mais interessante ter esse conteúdo distribuído ao longo do ano. Então pensamos justamente em fazer o Conexões Criativas entre maio e dezembro, mensalmente, sempre no encontro de 2 grandes especialistas em áreas afins à cultura, criatividade e negócios. Começamos de maio até julho com os palestrantes nacionais e desde o mês passado até dezembro vamos com os nossos colegas de fora. O tema de hoje, que diz respeito ao financiamento de empreendimentos criativos, é talvez um dos mais prementes para a nossa economia criativa. Porque hoje, na dificuldade de acesso a crédito, os nossos empreendedores criativos, como acredito que muitos de vocês, vamos às instituições financeiras e na falta de garantias reais, ou seja, de imóveis, de maquinário, de coisas tangíveis, as instituições, via de regra, acham que esses empreendimentos são especialmente arriscados e cobram taxas muito altas de juros. E diante disso, não raro, os empreendimentos ficam inviabilizados de se desenvolver ou mesmo de começar pela falta de acesso ao capital. A proposta desse nosso encontro de hoje é trazer 2 experiências emblemáticas no mundo, uma do Reino Unido e uma da Holanda, pela boca desses profissionais que trabalham com isso no dia a dia, justamente para que nos permitam entender como essas questões estão sendo desenvolvidas nesses países e o que nós podemos, por então, nos inspirar com relação a essas experiências e traduzir para o contexto local. O primeiro palestrante que eu gostaria de trazer é do Banco Triodos, que é um banco que atua já há muitas décadas com investimento nesses nossos setores intangíveis, é uma referência, se expandiu da Holanda para outros países também. E o nosso palestrante é o Erik Holterhuis, que vai nos desculpar pela pronúncia do sobrenome. Ele é chefe de arte e cultura do Triodos Bank, trabalha com grandes empresas e instituições culturais da Holanda, desenvolvendo uma nova linha de negócios para financiar a indústria criativa na Europa. Ele integra também o conselho de várias organizações, como a Associação para a Promoção das Artes Cênicas, o Teatro da cidade de Utrecht e do Museu Arquidiocesano em Utrecht também. A palestra dele será sucedida da Mary Alice Speck, que é do Reino Unido, e ao final dessas 2 palestras, cada uma delas de 30 a 35 minutos, nós abriremos para o debate. Então, peço a vocês que já ao longo das apresentações, se forem tendo ideias, anotem para que nós possamos depois aproveitar sempre mais o debate que virá com os 2 palestrantes à mesa. Tá bem? Por favor, Eva, por favor. Estou muito feliz em estar aqui. Eu vou começar primeiro mostrando um vídeo que fala muito mais a respeito do Banco Triodos. Nós vivemos numa época maravilhosa. É algo que a gente nem sempre ouve nas notícias, por isso que eu vou repetir mais uma vez. Nós vivemos numa era maravilhosa. A liberdade que desfrutamos, o conhecimento que adquirimos, as coisas que podemos fazer, como estamos conectados uns aos outros. Cada um de nós pode expressar uma opinião e pode ser ouvido. The world
o mundo ficou menor. Agora, quando diz respeito à economia, a gente espera algo grande, uma decisão que venha do topo, uma intervenção, uma luz verde. Mas ela não vem. O poder não está mais nas mãos dos grandes, a força está nas mãos dos pequenos. Talvez a gente não perceba isso, mas o que fazemos diariamente faz a diferença. A gente decide o que fazer com o dinheiro ou o que não fazer. Cada ato, mesmo menor, ele diz algo grande. Atos pequenos criam uma grande mudança, uma mudança para uma economia diferente, mais justa, mais humana, mais verde, mais inovadora. Dê uma boa olhada ao seu redor, pois já está aqui, e aqui, e aqui. Agora cabe a você, o poder está nas suas mãos, pois juntos nós vamos fazer um novo grande. Siga seu coração, use a sua cabeça. Banco Triodos. Então, eu acho que esse vídeo, ele diz respeito a como podemos fazer uma diferença e não diz tanto respeito sobre o banco. Por isso que eu tenho muito orgulho de trabalhar nesse setor, pois ele está fazendo a diferença, está seguindo o seu coração e usando a cabeça. Então, eu gostaria de falar sobre financiamento de artes. Agora, antes disso, eu vou dar uma visão geral sobre o que fazemos no nosso banco. Depois falarei sobre como nós financiamos as artes. O Banco Triodos, ele foi fundado em 1980. Foi uma iniciativa que já havia sido iniciada nos anos 60 por muitos banqueiros e eles disseram algo que ainda está muito ativo hoje em dia e que diz respeito a estabelecer um banco que é transparente e que mostre realmente o que fazem com o dinheiro das pessoas. E nós temos muita influência e também como usar o seu dinheiro e precisamos adquirir valor. Nós temos 3 maneiras de agir. 3 coisas que são muito importantes para a sociedade, ou seja, a preservação da terra, por isso que nós agimos muito com energia sustentável, agricultura orgânica, e por isso que também nós somos ativos no financiamento de microfinanciamentos e atividades sociais que dizem respeito ao indivíduo, e também o financiamento de educação e artes. Então, a natureza, a parte social e a cultura são os 3 principais setores nos quais nós trabalhamos. E nós fazemos isso através de 3 partes principais do banco. O banco privado, que diz respeito à gestão de recursos, e também o banco privado e bancos de investimentos. Nós temos vários fundos de investimentos que trabalham nessas 3 áreas. Nós estamos localizados na Holanda, mas nós temos vários outros escritórios em outros países da Europa. E nossos fundos de investimentos também nos permitem sermos ativos na África, na América Latina. Agora, esse slide mostra aqui o quão bem-sucedidos nós somos. Nós estamos tendo um grande crescimento nos últimos anos. Vocês podem ver aqui a nossa gestão de ativos. As pessoas dizem que nós somos bem lucrativos, mas na verdade nós nos últimos anos nos saímos muito bem, apesar da crise mundial e na crise nos bancos, e os clientes estão se voltando a nós como uma alternativa também. Agora, a parte das artes, desde a nossa criação nos anos 80, a gente financia o mundo artístico de uma maneira muito ativa. E fazemos isso com os nossos fundos de investimento e o Banco Triodos, que fornece também
empréstimos que são normais. Agora nós temos um portfólio misto, então nós podemos também fazer empréstimos sem garantias ou valores imobiliários. Agora vocês podem ver que nós temos cerca de 400 projetos e cerca de 550 milhões de reais que nós investimos em projetos de artes na Europa. Temos vários visitantes, 6,8 milhões de visitantes também nesses projetos. Como que então nós financiamos as artes e a cultura? E o que importa quando você é um artista, ou você tem uma organização, ou quando você é um empresário cultural? Existem 3 coisas que são muito importantes. A primeira é que você tenha uma boa missão. A missão é crucial. Por que que você está aqui na Terra? Como que você agrega valor à sociedade como um artista, como um empresário cultural? E então, por que que você está aqui? Que problemas você pode solucionar? Qual é o seu papel na sociedade? Eu acho que é muito importante para as organizações artísticas, para artistas, que eles tenham uma missão, que esse objetivo seja sustentável. Então, por exemplo, o Museu Marítimo em Amsterdã, eles foram reformados, o museu foi reformado e também hoje qual é a missão deles na sociedade? Eles têm um antigo acervo e eles se perguntaram qual o papel que eles exerciam na sociedade hoje. Na verdade, o papel do museu é contar a história da Holanda e nós queremos contar a nossa história sobre o passado marítimo da Holanda para o grande público. E às vezes as pessoas se sentem que não têm o hábito de ir a museus, se sentem obrigados a ir. Então, como atrair pessoas que normalmente não frequentam museus? Então, o museu realmente pensou sobre isso, levou alguns anos. E durante esse tempo eles pensaram em como arranjar as coisas no prédio. Eles também chegaram à conclusão que deveriam ter um bom restaurante para atrair as pessoas. E nós então financiamos a construção desse restaurante também. Então, a chave é a missão. Por que que você está aqui na Terra? Qual que é o seu valor agregado? Depois, o segundo ponto é como que esse projeto pode ser financiado. Nós temos um grande foco na primeira pergunta, que é o financiamento do orçamento operacional. Então, como pagamos as contas, os salários, os custos de energia. Agora, eu acho que quando você tem uma boa missão, existem 3 necessidades financeiras. A primeira é financiar o orçamento operacional. A segunda é financiar os seus investimentos. E vocês fazem investimentos para melhorar o seu orçamento operacional a médio prazo. Então, como fazer investimentos para ter uma renda maior também, e como reduzir os custos. O que eu vejo é que muitos artistas, organizações, empresários se focam muito na primeira, no orçamento operacional, mas existem também necessidades financeiras a médio prazo. Então, como investir para que a médio prazo eles tenham um orçamento operacional melhor? E depois a terceira necessidade financeira é como estabelecer algo como uma dotação que me permita ter estabilidade a longo prazo, para que eu tenha uma base estável.
E também nos seus domicílios isso ocorre. Vocês precisam ter dinheiro para as compras diárias, para investir na sua moradia ou num carro. E então é preciso que haja uma economia, um dinheiro guardado para que você tenha uma base. É muito importante para os artistas, para os empresários culturais. É importante que eles pensem nessas 3 necessidades financeiras. Então, primeiro, qual é o seu valor agregado à sociedade? Por que você se encontra aqui? Qual é a sua missão? Qual é o seu objetivo? Segundo, quais são as necessidades financeiras que existem a curto, médio e longo prazo? E como financiar, como atender essas necessidades financeiras? Eu acho que é muito importante ter um mix de instrumentos financeiros. Na Europa, na Holanda, a gente vê muitas organizações artísticas que dependem do Estado para o financiamento. Agora, quando o governo corta o orçamento, essas pessoas se veem muito vulneráveis, pois de repente a sua principal fonte de renda desaparece. Então é muito importante para esses empreendedores culturais, para que tenham instrumentos financeiros diversos, para que não dependam tanto de uma única fonte. E também quando você tem uma empresa com apenas um cliente, pode ser um excelente cliente, mas também com isso você acaba sendo muito vulnerável. Então, quando a gente olha no financiamento de operações, a gente vê recursos diferentes de financiamento. Com relação à renda e doações, que também são importantes para as organizações artísticas, e também doações do governo ou da parte corporativa, de pessoas físicas, e muitas vezes os bancos podem também exercer um papel nisso. Nós também agimos muito com relação a subsídios, doações, patrocínios. Mesmo assim, as contas precisam ser pagas e muitas vezes a gente consegue fazer um pré-financiamento. E também como financiar as suas operações. Eu acho que essas são as principais fontes de renda. E também como encontrar os investimentos. Ainda existem outras fontes, mas eu acho que principalmente quando os governos estão reduzindo os gastos, é importante ver o que os bancos podem fazer por vocês. Pois é, na verdade, a principal função dos bancos é financiar investimentos. Então, nós, como eu já disse, somos muito ativos nesse campo. Já há 30 anos nós temos muita experiência na área artística. E quando vocês buscam também um financiamento para o seu equity, vocês podem também confiar em doadores, e muitas vezes os bancos podem exercer um papel. Nos Estados Unidos, muitas organizações públicas sem fins lucrativos, escolas, hospitais, são financiadas pelos bancos. E as instituições artísticas também são financiadas por bancos. Eu acho que isso não é muito comum no Brasil. Então, a primeira pergunta: por que você está aqui na Terra? Qual é a sua missão como um empresário cultural? Quais são as suas necessidades financeiras a curto, médio e longo prazo? E também como que eu posso ter um mix de recursos financeiros para que eu fique menos dependente de um único. E para financiar organizações artísticas ou empresários culturais, nós também estabelecemos vários instrumentos para isso. Juntos, nós estabelecemos um fundo de garantia. E a organização diz: olha, a gente costumava fornecer subsídios, doações, mas você só pode usar o seu dinheiro uma única vez. Então, nós também fornecemos garantias para o empréstimo. O Triodos, ele fornece esse empréstimo e nós damos uma garantia.
Nós apenas perdemos o nosso dinheiro quando o cliente não paga o banco de volta. Nós temos uma ótima experiência com esse fundo de garantia, que vai além de ser apenas uma maneira prática de fazer isso. Uma vez um artista me procurou e ele era um músico e ele queria comprar um instrumento musical. E aí nós combinamos tudo e dei um empréstimo a ele, e no fim ele me falou: olha, eu achei você um pouco chato quando eu vim aqui, porque eu costumo, assim, como artista, eu ir a uma organização e eu costumo contar uma história, como o quão fantástico eu sou, que músico fantástico eu sou, e agora eu vou para um banco e eles só me pedem o meu plano de negócios, e eu aprendi muito, porque pela primeira vez eu pude ver o meu negócio através dos olhos dele, porque isso também é o meu negócio, e é claro que eu também toco música, mas eu também preciso prestar atenção na parte financeira, e ajuda muito para as organizações artísticas também trabalharem com bancos, pois nós temos uma abordagem diferente. Por exemplo, de uma fundação que fornece doações, e nós temos fundos de garantia também estabelecidos com a prefeitura de Amsterdã. Então, as organizações artísticas que queiram ter o seu próprio estúdio podem buscar uma hipoteca, e esses fundos de garantia podem fornecer uma garantia na falta de uma. E nós também desenvolvemos instrumentos para pré-financiar patrocínios. Então, o que nós fazemos? Eu vou lhes dar alguns exemplos dos projetos holandeses. Nós financiamos esse museu no sul da Holanda. É o Canta Fabric Museu, de bordados e artesanatos, o que está desaparecendo agora na Holanda. E um grupo de indivíduos disse: olha, nós queremos estabelecer um museu com relação a esse artesanato, porque é um artesanato tão importante também para os alunos das escolas de artes. Então, eles usaram um mix de instrumentos financeiros e conseguiram financiar a construção, o prédio, e também com recursos financeiros. Um deles foi um empréstimo do nosso banco. E aqui vocês podem ver o Pauluskerk, que era uma igreja da Igreja Reformada, e essa igreja está em declínio na Holanda atualmente, e não conseguiram se manter como igreja. Então as pessoas disseram: olha, a gente deseja preservar esse monumento para as gerações futuras, gostaríamos de comprar a igreja, reformá-la, criar estúdios. E no salão principal existem artes cênicas que são encenadas, balés, e ainda existem missas também realizadas lá, também através dos nossos empréstimos. Aqui em Amsterdã, esse é um bom exemplo também de um mix de instrumentos financeiros. Esse prédio foi transformado num centro cultural. Existem estúdios para artistas, tem um cinema, um teatro, restaurantes. E parte do orçamento operacional ele vem dos estúdios, do restaurante, da venda de ingressos e também de subsídios. E esse prédio foi comprado da prefeitura de Amsterdã, também utilizando um mix de instrumentos financeiros, doações, patrocínios, também alguns doadores privados, e também com o nosso empréstimo.
Esse é um artista, nós falamos que os investimentos são muito importantes para impulsionar as suas operações. Esse músico, ele comprou esse instrumento, esse fagote, e com isso ele pôde alavancar a sua carreira. Com esse instrumento ele pôde compor músicas melhores. E porque ele tinha também um bom plano de negócios, nós dissemos que poderíamos fornecer um empréstimo a ele. E aqui também vocês podem ver essa artista que também é bem ativa aqui no Brasil, e nós também fornecemos empréstimos a ela. Bom, basicamente é isso que fazemos. Eu gostaria que vocês se lembrassem de 4 coisas dessa apresentação. A primeira é a missão. A sua missão é crucial como um artista, como um empresário cultural, como organização cultural. Então, qual é o seu objetivo? Qual é o seu valor agregado? Por que você se encontra aqui na Terra? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil, pois às vezes dizemos, é óbvio o motivo pelo qual eu esteja aqui, porque o meu negócio é tão importante. E essa é a pergunta mais difícil. Qual é o seu valor agregado na sociedade? Qual é a sua missão? A segunda é: quais são as suas necessidades financeiras, não apenas a curto prazo, o seu orçamento operacional, mas também a médio prazo, para que você possa ter um orçamento melhor, para que você possa reduzir seus custos e também para que você possa ter uma base estável a longo prazo, para que você tenha economias. Então, essa foi a segunda, suas necessidades financeiras a curto, médio e longo prazo. E depois, o terceiro ponto é como que você pode estabelecer um mix de instrumentos financeiros para que você seja menos vulnerável e não dependa só de apenas um único instrumento. E o quarto ponto é: use a sua cabeça e siga seu coração. Well, for those who think that dealing with banks is so rational and solid and boring, we just had a presentation showing how emotional and rational sides can be together. And so following our heart and do what we love, we're increasingly showing that there's great potential in businesses like this, doing something we don't believe in. It's tantas perguntas em mente, mas vocês têm outras, e muitas delas têm respeito à própria metodologia de avaliação, Como é que eles fazem para perceber quais são os fatores de risco, como essa metodologia de comparação dos investimentos acaba sendo feita, como é a composição de um conselho que avalia aquilo, que olhares de evolução sobre esses projetos, e que são ligados cada vez mais a empreendimentos. E tem algumas questões que ele mencionou que me parecem fundamentais para o nosso contexto. Essa consideração das necessidades de orçamento operacional, o de investimento e o de equity, o de investimento de longo prazo, que efetivamente vai dar uma certa estabilidade financeira para o empreendimento criativo. Isso requer, acima de tudo, que cada um de nós, criador, criativo e empreendedor, tenha plena consciência de que é um trabalhador desse setor. Ou seja, não tem mais aquele espaço para aquela visão dentro desse quadro de eu sou um gênio incompreendido, mas eu sou um artista e, portanto, o Estado tem a obrigação de pagar as minhas contas até o final da minha vida. Tem uma parte para a arte experimental, tem uma parte para a cultura que é de vanguarda, tem uma parte para a cultura patrimonial que não é a cultura de mercado. Não é dessa cultura que a gente está falando, A gente está falando de uma cultura que, efetivamente, é uma cultura de mercado, sem que isso de nenhuma forma deprecie o seu conteúdo. Mas é aquela cultura que quer se concretizar como empreendimento comercial também. Seja um trabalhador da cultura com suas contas pagas vivendo disso, e não necessariamente vivendo de subsídio ou de lei de incentivo ou de patrocínio e responsabilidade social corporativa. Não é dessa cultura que a gente está falando. Eu acho que no Brasil, muitas vezes, a gente ainda tem essa confusão entre a cultura do patrocínio e a cultura do investimento como potencial de mercado. São duas coisas distintas. E talvez muitas das confusões pelas quais nós vimos passando nos últimos meses, a discussão em cima de por que a lei de incentivo para o blog da Betânia, enfim, várias questões afins, acabam revelando muito dessa confusão entre o que se faz
da cultura patrocinada e da cultura como empreendimento mesmo, como abordagem de mercado. Então, para trazer um pouco mais de pimenta para essa discussão, eu gostaria de trazer aqui ao palco a Mary Alice Stock. A Mary Alice é diretora de projetos do Arts Council da Inglaterra. Ela vai contar um pouco para a gente como funcionam os conselhos de artes no país. E desde 2005 tem impulsionado o desenvolvimento de um programa que combina apoio aos negócios e acesso ao financiamento por empresas criativas, que é justamente o foco da apresentação dela. Vocês verão que são abordagens complementares, sinérgicas, são distintas dentro de um diálogo. E eu acho que justamente esse diálogo que vai enriquecer o nosso debate ao final da apresentação dela. Mary Alice, please, you have the floor. Olá, boa noite. Muito obrigada, Ana Carla, pelo convite. É uma grande honra para mim estar aqui no Brasil pela primeira vez. Obrigada. Então, meu nome é Mary Alice Stack. Eu trabalho para o Arts Council na Inglaterra como diretora de projetos ArtCo. Eu tenho um papel incomum e único no Arts Council, pois eu sou responsável pela execução de uma série de programas e que são entregues através da nossa empresa de trading subsidiária, a ArtCo. E o primeiro projeto pelo qual sou responsável é o On Art. É uma rede de 350 galerias de arte contemporâneas na Escócia, Inglaterra e Irlanda do Norte. E oferece empréstimos sem juros de até 2.000 libras para a compra de arte e artesanato contemporânea. E nós já movimentamos 3,5 milhões de libras a cada ano, desde que o esquema foi lançado em 2002. O segundo é chamado Take It Away, ele foi lançado em 2005 e é para aumentar a participação na música entre crianças e jovens. E dessa vez os empréstimos vão até 5.000 libras para a compra de instrumentos. E ele funciona através de uma rede de vendedores de instrumentos musicais nos mesmos países. E ambos, eles são programas de crédito que oferecem facilidades para os varejistas membros dessa rede. E esse subsídio ele é usado para descontar o custo de crédito do varejista para que seja mais acessível e garante também empréstimos sem juros. Eles se beneficiam também do valor de mercado de fazerem parte de um programa nacional que tem o apoio do Arts Council. E também eles têm um relacionamento com o Arts Council que oferece uma acreditação, ou seja, esses clientes eles têm confiança na compra que fazem. E eles estão amplamente relacionados ao volume de vendas realizado pelas galerias. É um pagamento baseado pela performance. Se não tiver nenhuma venda, nenhum custo, então é cobrado. Aqui nós temos esse outro programa que foi lançado esse ano e ele é chamado de Creative Industry Finance e ele é uma combinação de ambos. Eu vou falar mais sobre esse programa mais tarde. Os três programas têm em comum o seguinte: eles usam mecanismos de financiamento sem doação. E eles incluem o engajamento público e o crescimento do interesse. Bom, o conceito de
falha de mercado, ele é levado em conta. Agora, para diagnosticar essa falha de mercado, nós precisamos desenvolver uma compreensão mais clara sobre o que é o sucesso nos mercados nos quais nós temos interesse de apoiar. E essa compreensão do mercado apresenta algumas questões. Diferentemente de outros setores, a definição de sucesso ela está desconectada de fatores econômicos. Então, na mente dos artistas, isso não está bem claro. Nosso sistema de financiamento, ele costuma ser baseado em doações e eles tendem a se focar em valores expressivos e os resultados sociais. E realmente eles não entram nessa avaliação para as doações. Então, como resultado, é que existe uma desassociação entre o que ocorre na mente de quem está financiando, ou seja, o potencial com relação às aplicações subsequentes desse valor dentro de mercados comerciais. Essa questão ainda é complicada por causa das situações de financiamento, seja pelo setor público ou da parte privada. E tem um problema com relação aí, por exemplo, as organizações que buscam esses fundos, talvez elas realmente relativizem o seu valor ou eliminem completamente para terem a oportunidade de terem o seu trabalho explorado dentro de um ambiente comercial. E para isso eles são legitimados para pedirem financiamento. São combinações que são antagônicas e por isso tem uma dificuldade de se conseguir um financiamento. Bom, por esses motivos, se formos financiar o setor criativo de uma maneira mais eficiente, nós precisamos ter oportunidades financeiras com características próprias e as suas próprias limitações. Durante o ciclo de vida de uma empresa, é provável que mais de umas dessas ferramentas sejam necessárias. E o desafio aqui é compreender como e quando mobilizar essas ferramentas, pelos mesmos motivos em que um empréstimo talvez não seja adequado para ajudar um artista no início da sua carreira. E muitas vezes também uma doação, um financiamento baseado em doações não vai ser adequado para financiar os objetivos a longo prazo desse artista. Quando nós consideramos qual abordagem a ser adotada, a primeira pergunta que precisamos nos fazer é: quais são os principais resultados que buscamos em retorno por esse investimento? Ele é social, por exemplo, para aprofundar a compreensão do público e a apreciação às artes, melhorar a qualidade de vida, ou é econômico, para aumentar os empregos, o desenvolvimento, ou para desenvolver habilidades dentro desse setor, ou talvez ele é puramente expressivo. Talvez os resultados sejam para possibilitar a criação de um novo trabalho inovador ou para apoiar e incentivar um talento emergente. A resposta pode muito bem ser todas ou uma combinação de ambos. E o essencial é que nós tenhamos clareza com relação ao propósito do investimento para que possamos decidir qual forma que deverá ser utilizada. Então, após nos fazermos essas perguntas tão difíceis, precisamos compreender se as nossas expectativas com relação ao retorno do investimento são compatíveis ou coerentes com os objetivos do solicitante. Os artistas precisam ser livres para explorarem, desenvolverem, expressar as suas ideias sem limitações comerciais. Existe uma necessidade clara para que estruturas de financiamento adequadas sejam implementadas para permitir que isso ocorra. Entretanto, os artistas também precisam compreender como que o seu trabalho poderá
produzir uma economia cultural, e com isso talvez precisem entender melhor e explorar para saberem onde que o trabalho que eles produzem se situam dentro da economia e como que as suas habilidades e sua experiência podem ser desenvolvidas dentro de um contexto comercial. Isso não significa que todo artista precisa desenvolver as habilidades de um empresário, mas precisam compreender como e onde o seu resultado criativo poderá contribuir como uma parte mais ampla da cadeia de valor. Uma abordagem a isso foi adotada por Doug Richard na Escola de Startups Criativas. Eu acho que ele está fazendo coisas maravilhosas para ajudar a desenvolver essa questão sobre como que eles podem ter uma ideia melhor com relação aos negócios. O ponto de partida desse curso é perguntar para o empresário o que é que você tem que as pessoas precisam ou desejam. E é difícil responder essa pergunta. Você acha que sabe qual é a resposta, mas no fim é muito difícil, o que é bastante interessante. Agora, para começar a responder essa pergunta, é preciso compreender onde e qual é o potencial retorno do investimento para o artista e o investidor potencial no negócio. E é muito importante, como eu já disse, entender qual é a aparência do seu negócio do ponto de vista de outros e não da sua perspectiva. Então, agora eu vou falar sobre o Creative Industry Finance, que é o programa que nós lançamos recentemente no Arts Council na Inglaterra. Então, o ano passado nós aprovamos um orçamento para o desenvolvimento e a entrega de um novo programa piloto de microempréstimos de 5 a 25 mil libras para pequenas e médias empresas que operam dentro do setor criativo. E a nossa prioridade é fortalecer e explorar esses novos modelos de negócios nas artes, como parte do nosso plano estratégico de 10 anos, para que as artes sejam sustentáveis, resilientes e inovadoras. E os principais objetivos do programa são fornecer acesso ao financiamento para pequenas e médias empresas que operam dentro do setor criativo e para melhorar as habilidades de negócios e a experiência comercial desses pequenos negócios que operam dentro do setor criativo. O principal objetivo do programa é melhorar o perfil também dessas pequenas e médias empresas para que elas se tornem mais sustentáveis e independentes, e também para fornecer evidências para o financiamento de doações, principalmente para empreendimentos que são viáveis. Agora, o foco geográfico do programa. No ano piloto, nós operamos em 2 áreas de bastante contraste, então Londres e Yorkshire e Humber. O piloto em Londres foi lançado em maio e está aberto para atender aos empreendimentos nos 33 distritos de Londres, que não é tão grande quanto São Paulo. E também é o centro, a concentração de negócios criativos está em Londres. Então, nós quisemos colocar esse programa ali no cerne. E também estamos executando o projeto piloto numa área de bastante contraste em Yorkshire, que também tem uma indústria criativa bastante forte, uma comunidade bastante ativa, mas geograficamente falando, essas áreas são bem contrastantes. E algumas áreas muito rurais também e populações mais dispersas. Ambos os pilotos foram realizados em parcerias com outros centros culturais.
Então, as principais características do programa. Primeiro, é a capacitação e apoio. Então, nós oferecemos até 12 horas com um consultor especialista e o acesso ao financiamento. Então, existe a oportunidade de você pedir um empréstimo de até 25 mil libras. O programa está aberto para qualquer negócio criativo. Nós queremos que esse projeto piloto seja bastante inclusivo, mas existem alguns critérios que são que os negócios já devem estar em operação no mínimo de 6 meses. Então, não serve para startups que estejam no início de operação. E eles precisam também estar de acordo com alguns uma das classificações que nós utilizamos. A lista está aqui. A empresa precisa estar localizada dentro da área de captação de um dos nossos projetos pilotos e o conteúdo criativo precisa estar ali no cerne das operações. E vamos considerar solicitações também de artistas individuais, bem como de empresas limitadas, organizações sem fins lucrativos, e a única restrição é que já estejam recebendo fundos. Aí, nesse caso, elas não são legitimadas. Mas gostaria de dizer que nós temos um grande interesse entre as relações entre financiamento baseado em doações e sem doações. Nós temos interesses também em negócios que receberam financiamentos diferentes para que a gente possa avaliar a combinação desses canais. Bom, com relação aos critérios para empréstimo, nós iremos emprestar para negócios que atendam a esses critérios-chave, mas eles também precisam ter recebido o seguinte: nós seguimos aquele princípio do emprestador de última instância, antes que nós os consideremos para receberem o empréstimo, mas eles podem chegar para o programa depois, eles podem receber um apoio. Por exemplo, primeiro eles podem se dirigir a um banco e, se eles não conseguirem um empréstimo, eles podem vir até nós. Como eu disse, é um mínimo de 5 mil libras e máximo de 25 mil libras para serem pagas no máximo de 3 anos. E também nós vamos considerar empréstimos sem garantia, o que é uma importante consideração, pois muitos bancos, embora estejam preparados para emprestar, eles precisam ter uma garantia, e com isso muitos negócios não podem ser qualificados, pois eles não têm ativos para colocarem como garantia. A única coisa que, bom, uma das principais considerações, não a única, é que vocês não podem usar os nossos empréstimos para financiar dívidas já existentes. Agora, com relação a taxas de juros, os programas que eu mencionei no início, eles não têm nenhuma taxa de juros. Agora, esse daqui, nós estabelecemos uma taxa de 10%, a taxa anual. Ela é um pouco mais alta do que a dos bancos, mas, como eu disse, esses empréstimos não têm garantia, eles são de alto risco, mas eles estão também de acordo com as alíquotas que algumas agências oferecem. Então, estão alinhadas com outros programas de empréstimos. Outro ponto a ser mencionado é que esses repagamentos, eles voltam diretamente para a sua origem.
eles podem ser reciclados como novos empréstimos para novos clientes. É como um legado. Então, essa também é uma interessante aspiração desse programa. E nessa tabela vocês podem ver as cobranças das taxas de juros. O programa de solicitação é bem simples. Existe um formulário online para ser preenchido e nós perguntamos apenas o que eles fazem, quem são se o conteúdo criativo está de acordo, e nós buscamos a relevância desse conteúdo e a qualidade do conteúdo também, e o potencial que o negócio tem de se beneficiar com os objetivos do programa, porque ainda é um piloto, estamos aprendendo, precisamos nos certificar de que estejamos apoiando negócios com os quais nós também podemos aprender e podemos ter benefícios. E ainda estamos num estágio incipiente. Nós lançamos o programa em maio em Londres, em setembro em Yorkshire, mas nós já atraímos uma ampla gama de negócios, de modelos de operação bem distintos, empresas de teatros, artesãos, designers de joias, autores que querem agora partir para livros online. E então estamos trabalhando em parceria com outras agências também para divulgar essa oferta dentro do setor de uma maneira mais ampla. E voltando para a questão do conteúdo criativo e a qualidade, o programa foi estruturado de tal forma que esse conteúdo cultural ele é muito importante para nós. Nós sempre buscamos a excelência em todos os negócios que apoiamos. Em última análise, o acesso ao empréstimo ele será julgado pelos nossos parceiros, bem como por nós, com relação à viabilidade do plano de negócios e a aspiração e o comprometimento das pessoas envolvidas. Então, nós estamos também buscando essa combinação de excelência, comprometimento, foco e visão para o negócio, para que a gente possa extrair ao máximo do programa. E as decisões do painel, do conselho, aqueles que nós achamos que têm uma boa chance de terem financiamento, elas terão a chance de apresentar o seu plano para um painel, e esse painel se reúne em intervalos regulares, e eles incluem a representação do Arts Council. E como eu disse, o ponto forte do plano de negócios ele é crucial para a solicitação. E pessoas se voluntariaram também da parte bancária para avaliar. Então, vários bancos que têm um interesse em apoiar esse programa, e eles fazem perguntas duras, como o fariam em qualquer negócio. Então, os empreendedores eles precisam ser capazes de comunicar uma resposta apropriada às perguntas com relação ao seu plano de financiamento, às projeções e com relação aos pagamentos. Então, não são doações. Então, esses pagamentos, eles precisam ser demonstrados. Então, esse é um caminho bem crítico na discussão. Se o cliente não puder falar de maneira confiável de como ele irá pagar o financiamento, provavelmente ele não receberá a oferta que deseja. Agora, mesmo os clientes que não conseguirem passar nesse estágio, eu acho que será uma experiência de grande aprendizado, de grande valia. E além dos requisitos, então eles podem combinar a experiência que tiveram com o nosso painel e com um banco real.
E os que conseguirem articular os seus objetivos de negócios de uma maneira simples, esse é um aspecto bastante importante. Então, o que nós estamos buscando dentro desse piloto é apoiar uma ampla gama de negócios. Quanto mais diversidade nós tivermos no nosso portfólio, mais a gente vai entender as necessidades desse setor quando chegarmos ao fim desse primeiro ano. Então, rapidamente, eu listei aqui nesse slide alguns dos resultados, nossas metas. Nós buscamos apoiar 250 negócios e todo mundo que é encaminhado tem essa opção para ter uma consulta de 1 hora. E dessas 250, nós esperamos que 150 empresas recebam um apoio adicional. 50 a gente espera que cheguem ao estágio de apresentar para o painel já o seu plano de negócios. E 35 a 40, a gente espera fornecer os empréstimos. Nós temos 300 mil libras esse ano. Não é muito dinheiro, e isso está dividido entre Londres e Yorkshire. 250 mil para Londres e o restante para Yorkshire. Não é muito dinheiro, mas a gente espera que tenha um grande impacto. Os que não conseguirem garantir um empréstimo, a gente espera conseguir ajudá-los a buscar um empréstimo de outras fontes. Nós podemos ajudá-los a comunicar as suas necessidades para outros. Então, rapidamente, uma lista dos resultados das nossas metas. O mais importante para qualquer programa piloto é que o Arts Council, ao final do processo, tenha uma maior compreensão sobre as oportunidades dentro da indústria criativa, e eu espero muito que leve realmente a uma implementação nacional. Então, se vocês quiserem aprender mais sobre o programa, ou se quiserem segui-lo no Facebook ou na mídia social, nesse slide vocês têm os canais que estão disponíveis. Eu também tenho alguns cartões comigo, alguns folhetos, e eu terei o prazer de distribuí-los para vocês. Muito obrigada pela atenção. So, thank you so much. Interesting, isn't it? Because, two different approaches, again, complementary approaches. And so many questions come up, evaluating a business or the chances this business have to be understood as a commercial entrepreneurship, like, a musical studio, so where is it going to operate? What are the investment models and the business model? What is really the staff that will be part in it? So this is really inherent to any business, but, it doesn't come up of my mind. I would like to ask both of you to sit with me so we can have the questions, how do you evaluate the creative content? This is something she wants to know. Uma cadeira, um carro. Mas é verdade ou não que o que tem conteúdo cultural traz em si um certo grau de incerteza? Será que pela experiência deles a gente percebe que tem um grau de incerteza maior associado ao que é conteúdo cultural no que diz respeito à avaliação de negócios? Ou é tão incerto e é tão imprevisível como um cosmético, um perfume, um carro ou uma cadeira com design diferente? Então essa é a primeira questão que eu queria passar para os dois colegas. Se vocês quiserem ficar aqui comigo com vocês, porque assim a gente fica mais pertinho. Enquanto vocês vão formulando as perguntas de vocês, depois a gente passa o microfone para quem tiver questões também para levantar. Então, gostaria de começar com a Mary Alice nessa questão de até que ponto é correto ou não a gente imaginar que empreendimentos criativos, e em especial os culturais, trazem em si um maior grau de incerteza, de
de avaliação de mercado, de receptividade de mercado, comparado com outros produtos e serviços da economia. Sim. O setor criativo é um grande desafio para comunicar para um investidor com relação ao sucesso de uma coisa ou não. É muito difícil quantificar o fator de risco atrelado ao conteúdo, porque a gente não tem como prever o gosto do público ou o estado de espírito do mundo, da população, ou todos os fatores que podem atrapalhar o sucesso de um negócio. Mas o que é importante para a gente lembrar é que esses mesmos desafios, eles existem e afetam outros negócios também. Se vocês estiverem abrindo um restaurante, vocês não têm muita certeza de que as pessoas vão gostar da sua comida. Ela pode ser excelente, mas vocês precisam criar essa grandeza toda para que o cliente te encontre ali. Se você estiver num local ruim, você precisa atrair as pessoas para o seu restaurante. Isso é um desafio. E aí, como que o mercado recebe isso? Você vai receber uma crítica horrível, que aí põe tudo por água abaixo. Essa é uma analogia boa para ilustrar essa comparação, mas os princípios são os mesmos. Talvez eu esteja simplificando demais. Se vocês chegarem num processo de compreensão dos seus objetivos de negócios, explique o que é que você faz, explique, articule de maneira confiante quem são os seus clientes, quem são os seus concorrentes e como que vocês vão chegar ao mercado, como que vocês irão vencer a concorrência, como a sua vantagem competitiva através de algo melhor. Enfim, se você souber responder essas perguntas, vocês têm chance de sucesso. Se não conseguirem responder, e vocês terão menos chance de terem bom sucesso. Agora, a arte é a arte. Então, por exemplo, alguém que não fez nada, nenhum plano, pode ser uma super estrela, é difícil prever realmente. Well, that question is kind of tricky because pensar para quem está sendo criado, né? Ou como o outro verá aquilo. E tem um papel. Eu meia-noite da minha casa, se quiser tocar violão, gosto de quem gostar, enfim, eu estou tocando porque é meu prazer. Mas se eu quiser me entender como profissional do mercado, evidentemente eu tenho que me colocar em contexto. E essas questões são fundamentais, né? Com quem eu estou me relacionando, qual é a minha concorrência, onde é que eu estou localizado, como é que os outros vão me ver, até que ponto eu sou claro em expressar aquilo que eu estou querendo passar ou não. E eu acho que essa é uma diferença crucial quando a gente traz essa questão da economia criativa para o ambiente de negócios. Quer dizer, não é só um criador, mas é um profissional do setor, né? Um trabalhador que quer viver disso, quer pagar suas contas disso e quer unir o seu lado de criação com o seu lado de sucesso profissional. Então, eu gostaria também agora de ouvir a resposta do Eric. Yeah. Com energia sustentável, outra equipe com agricultura orgânica e uma equipe especializada em artes, em empresários culturais. Então eles falam a língua adequada, o que ajuda muito. E também nós temos bastante experiência, banqueiros com muitas experiências em organizações de arte, então eles sabem o que buscar. E eu acho que é isso que nos diferencia quando somos comparados com outros bancos. A gente não tem essa abordagem, somos um banco, vamos ver onde ganhar dinheiro. Não, nós vemos a importância do setor para a sociedade, para a natureza, para a parte social e cultural. Então, nós consideramos esses 3 setores como de suma importância. Então, é uma outra abordagem.
É um outro ponto de partida. Não é que somos um banco que não está nem aí com relação à parte cultural. Não, nós temos esse desejo de trabalhar com você como uma organização cultural. So very well. Questions, anyone? You, please. I'm going to ask you to come close. Sou o Cadu, sou presidente da Associação dos Designers de Produto e também sou diretor de um escritório de design de produto, gráfico, experiência, serviço, etc. Eu tenho, o que me levantou aqui uma questão que eu acho importante para matar a nossa curiosidade aqui, são duas questões bem pontuais e também uma coisa um pouco que eu também queria perguntar para você, uma coisa um pouco mais genérica. A primeira pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte: existe uma grande dificuldade para todo novo entrante no mercado, quem está iniciando, começando a empreender, duas questões que são palpitantes, né, no meu ponto de vista. Primeiro é a questão de preço, de precificação, né? O quanto que aquilo vale, quanto que eu consigo cobrar por aquilo ali, para que haja sucesso e dentro da minha escala de produção, tá certo? Tem sempre essa relação. E o quanto que aquilo lá é especial, o quanto que eu posso cobrar por aquilo. Aquilo ali cobre os meus custos, eu consigo viver dignamente cobrando aquilo, né? Como cobrar mais, como melhorar aquilo para cobrar mais. Essa é uma questão da precificação. E a segunda questão, que é eu gostaria de saber como é que vocês encaram isso com a opinião de vocês, esqueci de fazer a pergunta. A segunda coisa é a questão de canal de distribuição, que essa é outra grande barreira, no meu entendimento, para todo novo empreendedor, principalmente empreendedores que se valem da criatividade, do intangível. Eu gostaria de saber se há alguma assistência técnica, tanto por parte do banco, quanto por parte do Art Council, no sentido de abrir canais de distribuição. E para você especificamente, eu conheço algumas experiências do Reino Unido. Eu já estive a convite, inclusive, do Consulado Britânico. Eu já estive em rodadas de negócio em Yorkshire, em Harrogate, rodadas de negócio naquele lugar belíssimo. Já fui a Londres também, a convite do UK Trade Investment, e também tem o Design Council e o Design Embassy. E eu queria saber como que isso, dentro do Reino Unido, se existe uma coordenação entre esses diversos organismos que de fato fazem um trabalho belíssimo, de tirar o chapéu. A gente gostaria de ter 1/10 do que vocês fazem, dessas iniciativas, mas eu queria saber se existe uma interação entre essas diversas iniciativas, esses diversos programas do Reino Unido. Muito obrigado, muito obrigado. Channels, two different difficult things. Com relação à primeira pergunta de precificação, o meu primeiro carro era um Fiat Panda de 15 anos e eu queria vendê-lo. Aí eu coloquei na internet, ofereci por 200 euros e eu não consegui nenhuma resposta. Uma semana depois eu falei, bom, preciso fazer algo diferente.
Então eu ofereci 300 euros, pus na internet e imediatamente eu consegui várias respostas e consegui vendê-lo. Então, às vezes, para organizações de arte, a minha pergunta é: quanto que você acha que vale? E muitas vezes o preço, ele é baixo demais. Eu fiz uma escultura uma vez e foi tanto trabalho e diz respeito ao valor que a gente atribui ao artista, como também as organizações de artes. E então, com relação a quanto que eu valho, a segunda pergunta é que às vezes ajuda, sim, a gente faz essa conexão, a gente se vê numa comunidade com empresários e muitas vezes a gente ajuda a intermediar contatos. A questão de precificação é bem difícil, como o Eric acabou de explicar, são tentativas e erros. Você coloca o produto no mercado, vê qual é a reação, você estabelece um preço quando você encontra um cliente disposto a pagar. E, inicialmente, antes de fazer qualquer venda, é bom encontrar produtos comparativos para ver onde que você se situa dentro do mercado. Então, para ver se você está competindo com pessoas que estão ali no alto, no meio ou na parte de baixo. Enfim, é sempre bom ter uma ideia dos concorrentes para você ter uma comparação. E depende de qual setor criativo você se encontra. Eu acho que precisamos reconhecer também que falamos sobre o setor criativo como uma coisa única, como um setor único, com as mesmas habilidades, os mesmos produtos, o mesmo mercado, e não é verdade. Ele é altamente diverso, o que é muito interessante. É claro que os desafios para um jovem músico são completamente diferentes dos desafios de uma pessoa que cria jogos de computação, ou enfim, uma série de outras coisas. Então, não existe uma única solução simples. O meu conselho é que você precisa pesquisar e entender o seu setor da sua melhor forma possível e tentar resolver a questão com relação a um plano e um comprometimento por parte de várias agências. E eu acho que existe colaboração, conversas que ocorrem entre diversas agências. Do meu ponto de vista, eu acho que, por causa das questões relacionadas a doações que eu mostrei na minha apresentação, já houve uma ruptura na comunicação entre o Arts Council Development Agency, que fornece as doações, e as agências que estão focadas na parte comercial. E eu espero que a gente possa ter uma conversa mais elaborada e que a gente leve em conta outros investimentos também de equity. Havia uma outra pergunta ou não? Os canais de distribuição, sim. Eu não sei a resposta para isso. A sua pergunta é se a gente pode ajudar a encontrar canais de distribuição? Bom, uma resposta rápida é: por causa da diversidade do mercado, eu não posso alegar ser um expert em qualquer um. Eu conheço mais a parte de artes visuais. Eu acho que para fornecer um conselho bem eficaz, a gente precisa ter um grupo de experts que conheça esse departamento melhor, que tenham mais conhecimento. É o melhor que eu posso fazer, é isso. So, pricing comes up all the time, and this is really a concern we all have. Because even in traditional sectors, these traditional são os atributos funcionais, cada vez mais são os atributos
marcas. E isso, por que eu pago mais por um cafezinho que eu tomo num lugar e não que eu tomo no outro? Essa mistura que vai cada vez mais se pronunciando nos nossos dias entre o que é uma experiência, o que é um consumo funcional e o que é um intangível, é algo que permeia todas as indústrias. A partir do